Alexandre o Grande. Vamos ver algumas características deste, né, que fez o maior império antigo, que conquistou, né, o maior império antigo. Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Vai aparecer aí. Vamos lá. Império de Alexandre, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Pessoal, como nós vimos na última aula, Alexandre, ele era filho de Filipe II, e o seu pai foi morto, né, pelo seu guarda-costas, e tudo indica que esse guarda-costas recebeu uma ordem para matar Filipe II. Alexandre tinha 20 anos quando ele chegou ao poder. E ainda a conquista, né, era recente as conquistas do seu pai, e ele ainda era muito jovem. Ele lutava com o seu pai. Ele já estava aprendendo, mas ele era muito jovem. Ele tinha 20 anos quando chegou ao poder. Ele era filho de Filipe II com, com Olímpia, uma princesa do Épiro. Épiro também era ali perto da Macedônia, né? Era ali uma cidade, né? Ali perto, um território perto da Macedônia, vizinho ali da Macedônia, que também tinha incorporado a cultura grega. Não eram gregos ainda, mas já tinham incorporado a cultura grega. Então ele era filho do Filipe II com a Olímpia, uma princesa, e assim, a história diz que Filipe II e Olímpia, eles não se davam bem, né? Eles viviam em intrigas e brigas, então é atribuído, acredita-se que foi Olímpia que mandou, né, assassinar Filipe II. Olha que coisa triste, que caso de família terrível. Olímpia manda assassinar o seu marido. Então, assim, o oficial é que ele foi assassinado pelo seu guarda-costas, mas acredita-se que sua esposa, Olímpia, uma princesa ali de um reino próximo à Macedônia, ela, por causa das suas brigas e intrigas com Filipe II, mandou assassinar o próprio marido. E Alexandre, ele já combatia. Ele combateu várias vezes ao lado do pai dele. Ele era cativante. Ele era uma pessoa assim considerada boa, né? Ele cativava os seus soldados porque ele era simples. E ele também era bravo, ele também era corajoso. Então, por meio da sua simplicidade e bravura, ele conquistava, né? Ele cativava os seus soldados. Ele combatia lado a lado aos soldados. Ele não falava assim: vai, vamos começar, vamos para a guerra, vai, soldados. Não, ele combatia lado a lado dos seus soldados. E ele era o primeiro a ir. Então eu acredito que ele era o primeiro a erguer a espada e vamos para frente, né? Ele não falava assim, vai, soldados. Não, ele era o primeiro a se lançar contra o inimigo. Ele conversava com os seus soldados, ele tinha relacionamento bom com os seus soldados, e quando eles venciam, ele comemorava as vitórias junto com seus soldados. Ele não ia lá junto com os que eram considerados nobres. Ele ficava ali, no meio dos soldados, comemorando junto. Ele era muito cativante, muito bom, realmente, né, no meu ponto de vista. Né, diferente de alguns outros imperadores que nós vemos e vamos continuar vendo. Né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui no, vamos ver se o nosso slide sai. O pai dele fez de Aristóteles, lembra que nós vimos na outra aula sobre Aristóteles, os filósofos que começaram a surgir? Então, Filipe II foi e falou para Aristóteles sair de Atenas, que era onde Aristóteles vivia, e trouxe Aristóteles para Pela, que era onde eles viviam, e fez de Aristóteles o tutor de Alexandre. Alexandre, ele era discípulo de Aristóteles, um filósofo, um homem muito sábio. A sabedoria dele chega até nós nos dias de hoje. Então pensem, pessoal, Alexandre foi discípulo. O que é discípulo? Seguidor de Aristóteles. E então,
ele começou a combinar a formação grega, Aristóteles era grego, um filósofo grego, né? Ele começou Alexandre combinava a formação grega com a inteligência prática, que fazia dele alguém muito habilidoso, um grande estrategista militar e político também. Ele era muito jovem, como nós acabamos de falar, tinha apenas 20 anos, quando, né, herdou o poder, né, que o pai dele impôs sobre o mundo grego. O pai dele tinha acabado de conquistar o mundo grego. E esse poder, essa hegemonia ainda era recente e frágil quando Filipe II morreu. Então, várias cidades gregas, lideradas por Tebas, que foi a cidade que Filipe II dominou ali grega, né? Venceu ali, lembra das 3 fases da Guerra do Peloponeso? Né? Então, e depois veio a invasão macedônica, quando Filipe II ganha e domina a Grécia. Então, quando Filipe II morre, aquelas cidades gregas ali, que antes eram lideradas, que estavam ali, que tinham sido conquistadas por Filipe II, lideradas por Tebas, né, pela cidade-estado de Tebas, rompem a aliança que tinham estabelecido com Filipe II. Lembra qual era a aliança? Que eles parassem de brigar, que eles enviassem os seus soldados e os seus navios para fazer parte agora de um exército greco-macedônico. Eles não precisariam pagar impostos e poderiam continuar com a sua democracia. Essa aliança eles quebram, né? Essa aliança que fizeram com Filipe II. Mas aí Alexandre falou: peraí, tinham feito uma aliança com meu pai morreu, agora que sou eu, acabou a aliança? Vocês querem se rebelar? Vocês querem romper? Nada disso. Então Alexandre foi implacável contra essas cidades-estados gregas, né? Ele foi até Tebas, a cidade-estado, e falou se eles queriam se render. Eles não quiseram se render. Então Alexandre atacou, né? E o resultado foi 6.000 mortos e 20.000 escravizados. Depois desse fato, não houve mais rebeliões na Grécia, pessoal. Acabou a rebelião na Grécia. E nós temos visto durante toda essa apostila tantas rebeliões, tantas brigas entre eles mesmos. Alexandre pôs um fim nessa rebelião ali na Grécia e impôs o seu poder ali também. Vamos ver o próximo. Conquista do Império Persa. Batalha de Grânico, pessoal. Nós estamos agora na página 145, ali no último ponto. Batalha de Grânico. A Pro vai dar uma pincelada nas batalhas. Alexandre derrotou os persas na Ásia Menor e abriu caminho para a reconquista, das cidades gregas da Jônia. Os persas tinham lá tomado as cidades gregas da Jônia. Alexandre foi e abriu caminho para reconquistar essas cidades gregas da Jônia. Batalha de Issus. O exército persa foi derrotado e Dario III teve de fugir. Nós vamos perceber, eu quero que vocês percebam que o Império Persa era muito grande, eles tinham muitos soldados, mas ainda assim, com a estratégia, né, de Alexandre, eles estavam ganhando e derrotando o exército persa. Nos 2 anos seguintes, depois da Batalha de Issus, as conquistas de Alexandre foram do deserto da Síria até o Egito. Teve a Batalha de Galgamela, lá no norte da Mesopotâmia. A guerra foi 500.000 soldados dos persas contra 100.000 homens soldados macedônicos, pessoal. Mas nem esses 500.000 soldados de Dario III, nem os cavalos e elefantes que foram levados para essa batalha puderam conter 100.000 homens de Alexandre. Esses 500.000 soldados, cavalos e elefantes fugiram mais uma vez da presença dos soldados e do exército macedônico. Daí, então, Alexandre seguiu para a Babilônia, lá na Mesopotâmia, onde ele foi coroado rei. Em 331 a.C., Dario III foi morto por um sátrapa. Lembra que lá na Pérsia era dividida as satrápias, né? Que a gente até já tentou aqui imaginar que era como o Estado brasileiro, cada estado uma sátrapa,
né? Uma satrápia, desculpa, e cada satrápia era governada por um sátrapa. E ele foi morto, Dario III, por um sátrapa, provavelmente uma traição, né? E Alexandre não gostou dessa situação, né? Mesmo ali na briga com Dario III, ele falou, não, o que é isso? Ele perseguiu o assassino de Dario III e o capturou em Turquestão, pessoal. Ele açoitou esse assassino de Dario III e aí depois de ter açoitado, castigado esse homem, né, esse sátrapa, ele entregou esse sátrapa para o tribunal persa, que o condenou à morte. Enquanto o tribunal estava ali com esse homem e o condenava à morte, Dario III, que era considerada, lembra lá, na Pérsia, que eles eram o grande rei, o rei dos reis, o rei era considerado assim, Dario III, o grande rei, recebeu um funeral respeitoso feito por Alexandre. Veja bem, olha, isso é muito interessante. Alexandre, pessoal, ele adotou vários costumes orientais, né? Ele adotou vários costumes dos persas, né? Do pessoal dali, da Pérsia. Ele estava ali na região da Grécia. Ele teve toda aquela educação da Grécia, teve Aristóteles como seu tutor, mas ele também adotou os costumes orientais. Então ele vestia-se com luxuosos trajes dos imperadores persas, né? E ele queria receber homenagens e bajulações também dos cortesãos, como era ali no Oriente, na Pérsia. Pessoal, a nossa aula acaba agora, né? A nossa